Ah, você já deve ter ouvido falar em algum lugar espiritualista ou na própria terapia que você precisa acolher o seu lado sombra, mas ninguém te explica como que faz, o que faz, que raio seria esse lado sombra dentro de você, que essa sombra é a minha sombra, que raios a gente quer dizer quando é a sua sombra que te desprotege. E por que eu tô falando isso? Porque aqui estamos trabalhando com os princípios de Exu Guardião para imunidade psíquica, para você entender um pouco mais como estruturar a sua vida e a sua força mental para se proteger, para entender melhor como lidar com as demandas do dia a dia, energias negativas do seu campo. Então a ideia é te instrumentalizar para que você não caia na ingenuidade que a gente falou no vídeo passado, de achar que só com firmezas externas você vai se proteger. Hoje, no vídeo das sombras, a gente vai ver que o que realmente traz proteção e imunidade psíquica é essa relação com a sua intimidade mais obscura, vamos assim dizer, que muitas vezes só é não socialmente aceita. Mas antes de tudo isso, muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e uma das principais técnicas que eu trabalho no meu dia a dia é a constelação dos orixás, os princípios da psicologia dos orixás, que não tem um vínculo religioso necessariamente. A gente busca entender essas forças divinas da natureza dentro de nós mesmos e como que a gente pode se alinhar com elas. E quando a gente fala do princípio de Exu, é se alinhar internamente com essa força e com esses princípios, esses preceitos de Exu na nossa vida. Isso sim traz muito mais proteção espiritual, proteção psíquica, do que uma vela, do que um ritual, porque a gente ancora todos esses processos. Então, é melhor que você entenda as suas questões internas. E o vídeo de hoje é justamente sobre um dos aspectos principais dentro da psicologia de Exu, que é a camada do seu psiquismo, do seu inconsciente, relacionada às suas sombras, aos seus aspectos mais não socialmente aceitos, aquilo que a gente tende a represar dentro de nós. Então, imagine que vamos desde o começo da formação do seu psiquismo, né, dessa mente aí. Tem 10% dela que é composto pelas suas memórias do consciente, ou seja, tudo aquilo que você entende como personalidade, quase como se fosse um gerente, que é essa figura que você se entende, que tem um nome, eu, por exemplo, Matheus Pessoa, etc e tal. Você tem essa parte que tem as memórias dessa vida, e nem tem todas, né? Mas que tem uma série de memórias, que construiu uma forma de ser, uma forma de agir para lidar com o meio, expressando coisas que ele tem dentro, né? Emoções, sensações, coisas que às vezes a gente não compreende. E essas coisas que estão dentro de nós, que a gente carrega, que a gente não compreende, é o que a gente chama de inconsciente. É uma vastidão de aspectos. E dentro do meu trabalho, a gente considera nesse inconsciente uma diversidade de fragmentos de consciência, como se fossem vários outros eus, outras personalidades ali que atuam, às vezes, sem o seu consentimento, porque elas estão no inconsciente, e às vezes querendo coisas totalmente opostas a você. Então, a gente carrega fragmentos de memória, fragmentos de consciência, diversas origens, inclusive de outras vidas. Todas as memórias geradas, elas carregam uma energia, uma marca vibracional. É uma tristeza, é uma raiva, é uma revolta, é uma não aceitação que alguma outra personalidade viveu em outra vida. Isso tudo é uma desarmonia que precisa de passar por um processo de integração. E aí que entra você, a personalidade encarnada, com esses montes de memórias no inconsciente e muitas delas em desarmonia. E o que acontece? Você vivendo a sua vida aqui, você precisa se adequar ao meio social. E no meio social, algumas coisas são mais bem-vindas e outras nem tanto. Você não tem liberdade para expressar todo o seu ser. Você, por exemplo, tem que ficar de olho nas suas partes de raiva, nas suas partes egoístas, nas suas partes aproveitadoras.
Então, elas acabam sendo relegadas para alguns aspectos. Para algumas pessoas, umas são mais reprimidas que outras. E isso cria justamente esse aspecto sombra, ou seja, são partes suas que estão em desarmonia e que através de você precisam passar ou começar a passar por um processo de integração. E aí que você pensa, o que isso tem a ver com imunidade psíquica, né? O que tem a ver com demanda? Por que acontece? Todo ser da baixa vibração, ele vai te acessar a partir dessas fragilidades que você carrega. Então, muitas vezes, uma demanda, um campo de inveja, vai pegar nos seus aspectos inconscientes que ainda não estão integrados. Uma inveja, por exemplo, pode acessar um aspecto seu de vaidade. Então imagina você, tá vivendo a sua vida e tal, recebeu uma visita nova na sua casa, viu um móvel novo que você comprou, e ela internamente, mesmo sem saber, ela ficou remoendo porque ela não tem aquele móvel e ela queria ter. Uma parte dela, essa energia que ela criou de inveja, né, de vontade de ter, vai se direcionar até você pela força do pensamento e vai, de alguma forma, procurar onde conectar. Uma parte dela vai vir buscar te encher o saco. Se você é uma pessoa, por exemplo, vaidosa e você gosta de ser invejado porque isso enaltece as suas conquistas, ela vai olhar e vai encaixar na sua sombra vaidosa. Então, ela vai se alimentar e se encaixar a partir do quê? Desses aspectos seus que você não trabalhou. Então, o trabalho do vídeo de hoje é se permitir olhar para essas partes que não são tão gostosas. Olhar para esses sentimentos de raiva, essa reação. Você é uma pessoa muito reativa, que tem explosões de raiva, explosões de emoções. Isso são provavelmente conteúdos do inconsciente reprimidos. Precisam ser olhados de uma forma mais profunda. Então, começar a olhar para si. Sozinho é difícil. Isso eu tenho que admitir, é difícil porque muitas delas estão muito identificadas com você, né? Muitas sombras, muitos padrões nossos que nos desprotegem, que é esse lado nosso obscuro, entre aspas, que só precisa de ser olhado, ser visto e ser integrado, né? Por exemplo, uma parte vaidosa, ela precisa entender, né? Essa personalidade vaidosa em você, ela pode ajudar você no sentido de ter um bom gosto para as coisas. Na hora de adquirir coisas novas, ela vai saber escolher coisas boas, materiais de boa qualidade, o que espiritualmente é ótimo, porque você está valorizando as suas conquistas. Ela só precisa entender um pouco mais e caminhar um pouco mais perto do desapego. Entender que ela não se resume aos objetos e que ela não precisa que os outros validem as conquistas dela. Ela precisa começar a valorizar as próprias conquistas. Mas perceber isso dificilmente é fácil de se harmonizar sozinho, porque você é parte do problema. Então, os atendimentos, por exemplo, com a constelação de Exu, ajudam a trazer isso para o consciente de uma forma muito mais rápida, e com o auxílio terapêutico a gente consegue sustentar melhor o seu processo. Sem contar que com as técnicas integrativas a gente consegue sim desfazer energias de inveja, campos de magia, tudo isso é possível sim, é mais simples do que parece. E além disso, um terapeuta ele pode te instruir nesse caminho. Então aqui o convite é: se abra para o seu lugar mais sombrio. Não para ele ganhar voz, mas para ele ganhar visão por você, porque ele só quer ser visto e ser integrado, ou seja, ele tem que ser, de alguma forma ali você tem que entender ele dentro de você, não necessariamente dar a força para ele que ele quer, destrutiva, mas entender que ele faz parte de você e que isso não tem problema nenhum. Então, desse vídeo era isso que eu tinha para trazer. Vamos pro terceiro daqui 2 dias, se não me engano. Enfim, um abraço e boas vibrações.